Olá, tudo bem? Itamar aqui. O que é uma pessoa desviada? O que significa estar desviado? Quais são os sintomas de uma pessoa desviada? Tem pessoas que estão desviadas do caminho de Deus, sabem disso e afirmam que estão desviadas. Tem pessoas que estão desviadas, sabem disso, mas negam que estão desviadas. Não reconhecem e nem assumem que estão desviadas. E existem aquelas que estão desviadas e nem sabem que estão. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que significa estar desviado e quais os sintomas de uma pessoa que está desviada. Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe. Juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. E no final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família e, em especial, em favor daquelas pessoas da sua família ou que você conhece e que estão desviadas. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, compartilhe essa mensagem com todos os teus contatos. Ela vai chegar em alguém que está desviado e precisando dessa palavra. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei. Deus te recompensará. Vem comigo! O ser humano sem Deus caminha a passos largos para a perdição. O sábio Salomão escreveu em Provérbios 14:14: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O homem infiel se fartará dos seus próprios caminhos, e os seus caminhos o levam à morte espiritual. Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Os caminhos de pecado que o infiel escolhe o levam para a destruição. Por esta razão, se a pessoa não quer ir para a destruição, ela precisa se converter dos seus maus caminhos. Precisa mudar de rota, mudar de direção. Fazer uma conversão e entrar pelo caminho direito que conduz para a vida eterna. Se você deseja ir para um lugar, mas está no caminho errado, não há outro jeito de corrigir a rota sem uma mudança de direção, sem fazer uma conversão. Na caminhada espiritual, se converter é sair do caminho das trevas e entrar no caminho da luz. Sair do caminho que leva para a perdição e entrar no caminho da salvação. Converter-se é mudar completamente de vida. Após a conversão, Saulo, o perseguidor dos cristãos, tornou-se Paulo, o maior teólogo e defensor do cristianismo. Mudança completa de vida. Ocorre que, do momento em que a pessoa se converte a Cristo, do momento em que ela aceita Cristo no seu coração, até o dia da sua morte, ou até o dia da volta de Cristo, esta pessoa irá enfrentar lutas e desafios na vida espiritual. Durante esse intervalo de tempo, entre a conversão a Cristo e o dia de ir morar com Cristo na glória, nós precisamos lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e contra os desejos pecaminosos da nossa própria carne. Porém, infelizmente, muitos sucumbem, caem diante desses obstáculos na caminhada espiritual. Em algum momento da caminhada, param, desistem, abandonam a fé. A pessoa desviada é aquela que se desviou dos caminhos de Deus. Ela estava indo na direção certa, caminhando para a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Estava fazendo a vontade de Deus e indo rumo ao céu. Mas, por alguma razão, se desviou da rota, do destino. Saiu do caminho correto que leva para onde Deus planejou para ela. Hoje, existem mais de 40 milhões de evangélicos que não frequentam mais a igreja. É muita gente. Se olharmos para os católicos que também não são praticantes, que se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja, o número é maior ainda. Ou seja, apesar do Brasil se declarar um país cristão, existe uma multidão de pessoas
que estão fora da igreja. E pior do que estar fora da igreja é estar desviado dos caminhos de Deus e de volta na prática do pecado. São inúmeras as razões alegadas para que as pessoas se esfriem na fé. Talvez você seja uma delas. Talvez na sua família tenha pessoas paradas, desviadas. Talvez você tenha amigos que estão parados. Existem pessoas que hoje estão paradas, desviadas, mas de que de fato nunca foram convertidas de verdade. Frequentaram por um tempo a igreja, mas nunca tiveram um encontro real com Cristo e nunca foram transformadas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Já outros foram de fato convertidos, mas deram lugar, deram espaço para que o inimigo soprasse em sua mente e semeasse no seu coração. E quando menos se deram conta, estavam distantes dos caminhos de Deus. Existem pessoas dentro das igrejas que estão desviadas dos caminhos de Deus, mas ainda não se deram conta disso ou não reconhecem que estão. Como isso é possível? Nós vamos falar sobre isso. Só existem dois caminhos possíveis, um que conduz para o céu e outro que conduz para a condenação eterna. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos de Deus, ela deixa de caminhar para o céu porque saiu da rota e agora está indo em direção ao inferno. Não existe uma terceira opção. Ou você está nos caminhos de Deus ou não está. Ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. O salário do pecado é a morte. Quem está no caminho do pecado está indo para o caminho não da vida eterna, mas da morte eterna, que na realidade não é morte, é sofrimento eterno. Isso é muito sério. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 12 a 14, escreve: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Onde o inimigo trabalha para que a pessoa se desvie dos caminhos de Deus? No coração. Vede, irmãos, que nunca haja em vocês um coração mau e infiel, para que vocês se afastem do Deus vivo. Hoje é todos os dias, hoje é hoje. Quando amanhã chegar, vai ser hoje. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Por isso diz a palavra de Deus, acima de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. Quem tem o coração duro, endurecido pelo engano do pecado, não consegue perceber e nem reconhecer isso. Por isso, precisamos vigiar e guardar o nosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, não endureça o teu coração, porque se o coração endurecer, você vai se apartar, se desviar do Deus vivo. Isso é o pior. Uma pessoa desviada não está desviada da igreja, não está separada da filha da fé, ela está desviada do Deus vivo, ainda que não reconheça. Quando o coração endurece, a pessoa não mais tem a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, não tem mais a sensibilidade de ouvir a Deus. Não é que Deus não fala mais, Deus sempre fala, mas o coração duro é insensível e a pessoa sempre vai dizer, isso não foi para mim, não foi Deus quem falou, não creio dessa forma, depende do ponto de vista, ou qualquer outra desculpa a pessoa dará, porque o seu coração tornou-se duro. Qualquer pessoa que não vigia, que não se cuida, que não toma cuidado, que não mantém a comunhão diária com Deus e o Espírito Santo, está sujeita a endurecer o seu coração. Judas fazia parte dos 12, o seleto grupo de apóstolos escolhidos por Jesus. Andava com Jesus e era cheio do poder de Deus, mas por não vigiar, diz a palavra do Senhor, entrou Satanás em Judas. O inimigo dominou o seu coração, endureceu o seu coração.
Hebreus 12 e versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A graça de Deus está disponível para todos, mas a própria pessoa pode se privar dessa graça, porque dá espaço para que uma raiz de amargura brote no seu coração. Como que uma raiz de amargura brota? Ela brota quando não há perdão, quando há ressentimento, mágoa, ira, rancor, que nasce por causa das brigas, desavenças, discórdias. Quantas pessoas que vivem em pé de guerra em seu relacionamento conjugal, com os irmãos, com os filhos, com a família, e a raiz de amargura que brota no coração priva a pessoa da graça de Deus e, sem perceber, ela se desvia da fé. Um coração duro impede a pessoa de dar lugar ao Espírito Santo para operar, impede Deus de trabalhar, porque Deus ama aquele que tem um coração contrito e quebrantado, porém abomina, odeia um coração duro, incrédulo e descrente. Um coração duro é um coração amargo, que já não se alegra e nem sente prazer em ouvir a palavra de Deus. Pode reparar, o desviado não gosta de ouvir, porque a palavra bate como martelo que esmiuça a penha, porque a palavra corrige, porque a palavra toca na ferida, e a pessoa não quer ouvir, não quer que a palavra confronte o seu novo modo de viver. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Não permita que o teu coração se endureça e te aparte da fé, te aparte do Deus vivo, te afaste da igreja, que é o corpo de Cristo. Guarde o teu coração. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, como o seu coração está duro, ela começa a falar coisas diferentes do que ela falava. Pode reparar, agora a pessoa já não tem mais aquelas palavras de fé, de esperança, palavras que defendem Cristo e o Evangelho, palavras que valorizam a igreja como corpo de Cristo. Agora, as palavras delas são para julgar e criticar aqueles que estão se esforçando para servir a Deus. Como ela se afastou dos caminhos de Deus, ela fica procurando falhas em quem ainda está no caminho. Jesus disse em Mateus 12, versículos 34 e 35, raça de víboras, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que tem no seu coração, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você ouve uma pessoa falando, você sabe o que está no coração dela. Ao ouvir uma pessoa, dependendo do que ela continuamente fala, você sabe pela sua fala que na verdade ela está desviada dos caminhos de Deus. O desviado fala coisas que não deve. Quando uma pessoa sai dos caminhos de Deus, suas palavras já não são mais edificantes. A pessoa já não mais tem domínio próprio sobre aquilo que fala. Ela fala tudo que não deve e não tem temor de Deus sobre aquilo que fala. Palavras torpes, palavrões, críticas, julgamentos, dissensões, divisões, fofocas. Uma pessoa com o coração duro fala o que não deve. O seu discurso agora já não é mais de defender a palavra de Deus. Ela procura interpretar a palavra de Deus conforme os seus olhos. Não é ela mais que procura se adequar à palavra, mas procura adequar a palavra a ela. Uma pessoa desviada tem o coração duro, já não fala mais coisas boas sobre Deus, a palavra e a igreja, e começa a mudar a sua aparência. Pode reparar, a transformação de uma pessoa sempre acontece de dentro para fora. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela tem o seu coração transformado, começa a falar da palavra de Deus e coisas boas, e mudar a sua aparência para melhor, porque ela começa a ter a aparência de um cristão. O inverso é verdadeiro. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos de Deus, ela endurece o seu coração, suas palavras não mais edificam, passa a ser palavras de crítica para quem está servindo a Deus. E agora ela muda a sua aparência, que vai deixando de ter a aparência de um cristão.
Agora você não reconhece mais pelo seu jeito de vestir. A sua aparência já não é mais a mesma. É um processo natural, porque agora o seu coração está duro e a sensibilidade que ela tinha não tem mais. Aquilo que ela via como lindo no jeito de vestir de um cristão, de uma cristã, já não vê assim mais. Agora ela quer se vestir como o mundo veste. A aparência para ela já não mais importa. E o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, já não vale mais. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Todo desviado muda os seus hábitos e começa a fazer coisas que ele não fazia. Romanos 1 e 28 diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Entende? O desviado começa a fazer coisas que não convém. O desviado não ora mais, não lê mais a palavra de Deus, não aplica mais a palavra na sua vida, para de se preocupar com as coisas espirituais e não valoriza mais as coisas de Deus. O desviado não tem mais prazer em estar na presença de Deus, na casa de Deus. O desviado foge de conversar sobre as coisas de Deus. Quando conversa, procura meios de contradizer a palavra de Deus para justificar o tipo de vida que está levando. O desviado valoriza mais os prazeres e entretenimentos desse mundo do que as coisas desse mundo e todos os pecados que ele comete. A sua consciência já não acusa mais. O que era pecado antes, hoje não é mais. O desviado sempre vai tentar convencer os outros de que ele está certo e os que estão no caminho de Deus é que estão errados. A pessoa desviada valoriza as coisas materiais, não se santifica e não se incomoda mais em sentar-se na roda dos escarnecedores, andar no caminho dos pecadores e andar segundo o conselho dos ímpios. Quem está desviado sempre arruma uma desculpa para não servir a Deus. Não tem mais um coração contrito e arrependido. Tem o coração duro e procura justificar o seu estilo de vida. Ei, meu querido, minha querida, se você está distante dos caminhos do Senhor, hoje é dia de você amolecer o seu coração, voltar ao caminho correto, fazer uma conversão. Você está indo sem perceber para a destruição. Há caminhos que para o ser humano parecem direito, mas o fim deles é a morte. O caminho que você está indo pode parecer certo para você, mas não se engane, ele vai te levar para a perdição. O que você precisa fazer hoje é ouvir o que Jesus diz em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, volte ao primeiro amor, volte a andar no caminho da salvação, volte a servir a Deus. Examine-se hoje a você mesmo, peça a Deus para te renovar, arrepende-te de Jesus e volte ao primeiro amor. Ei, Deus quer que você volte, Ele quer você de volta. Se você se voltar para Deus hoje, Deus se volta para você. Deus quer você novamente na casa do Senhor, louvando a Ele, pregando a sua palavra, buscando a Ele. Qual é a sua situação? O reino de Deus está mais perto do que nunca. Como anda o seu coração, as suas palavras, os seus hábitos, com quem você está andando? Deus quer você de volta. Volte ao primeiro amor. Faça como o filho pródigo, não importa a sua situação. Disse o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus empregados. O filho pródigo reconheceu que o erro tinha sido dele. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, quebrei a aliança contigo. Mas o pai o recebeu de volta de braços abertos, colocou um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, deu-lhes vestes novas e uma grande festa para celebrar o seu retorno. Ei, alegre o coração de Deus hoje, volte ao primeiro amor, volte a servir a Deus em espírito e em verdade.
Que hoje possa ecoar em seu coração a mensagem de amor, motivação e inspiração da palavra divina. Em meio às lutas e desafios da vida, saiba que você nunca está sozinho. Deus sempre está ao seu lado, estendendo as mãos para guiá-lo de volta ao caminho da verdade. Estar desviado é perder-se em meio às sombras do mundo, afastando-se do propósito sagrado para a sua vida. É permitir que as tentações da carne, as distrações e os vícios obscureçam sua visão, fazendo-o esquecer da luz que habita dentro de você. Mas saiba que não importa quão longe você tenha se afastado, sempre haverá esperança e oportunidade de retorno. Nos momentos de desvio, é essencial lembrar-se da infinita misericórdia de Deus. Ele é o Pai amoroso que espera ansiosamente pelo seu arrependimento, pronto para perdoá-lo e lhe conceder uma nova chance. Mesmo que você se sinta indigno, saiba que a graça divina é um presente incondicional, oferecendo-lhe a redenção e a possibilidade de renascer. Não deixe que a vergonha ou o medo o impeçam de voltar para os braços acolhedores do Criador. A verdadeira força reside na humildade, em reconhecer suas fraquezas e buscar a transformação com sinceridade. Deus conhece suas lutas e está pronto para ajudá-lo a superá-las. Lembre-se sempre do exemplo de Pedro, que mesmo depois de negar Jesus, encontrou redenção através do arrependimento e do amor de Cristo. Da mesma forma, você pode encontrar a paz e a restauração em Deus, independente do seu passado. Reencontre sua fé e com ela o significado da sua existência. A vida ganha um novo propósito quando nos aproximamos de Deus, quando permitimos que Ele guie nossos passos e nos conduza por um caminho de amor, compaixão e esperança. Deixe as antigas correntes do desvio se desfazerem. Abrace a luz da verdade e fortaleça sua conexão com o divino. Você é precioso aos olhos de Deus e Ele tem grandes planos para a sua vida. Permita-se ser transformado pelo poder do Espírito Santo e sinta a alegria de estar em harmonia com o Criador e com você mesmo. Que a palavra de Deus inspire sua jornada, dando-lhe coragem para enfrentar os desafios da vida e corrigir os desvios que surgem em seu caminho. Que você possa ser um farol de esperança e amor, irradiando a luz divina para todos aqueles que cruzarem seu caminho. Nunca se esqueça, o desvio não é o fim da sua história, é apenas uma página que pode ser reescrita pela graça de Deus. Volte ao seu abraço e permita-se ser restaurado, renovado e revigorado para seguir adiante com fé e determinação, sendo um exemplo vivo do poder da transformação divina. Nós vamos orar agora em seu favor, em favor da sua família, de todos aqueles que estão parados na caminhada espiritual e de todos aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Vamos orar? Oremos. Amado Deus, Criador do céu e da terra, neste momento elevamos nossos corações em oração, buscando sua presença poderosa e inspiradora. Pedimos, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre cada pessoa que ouve esta oração, sobre suas famílias e especialmente sobre todos aqueles que estão desviados dos caminhos da verdade. Senhor, sabemos que em meio às adversidades da vida, a esperança pode vacilar e a fé pode enfraquecer. Por isso, peço que sua luz brilhe intensamente nos corações daqueles que se sentem perdidos e desorientados, que eles possam sentir seu amor incondicional, envolvendo-os, trazendo conforto e paz em meio às tribulações. Pai misericordioso, abençoe as famílias dos que estão desviados, fortaleça os laços de amor, compreensão e perdão entre seus membros, que em cada lar a presença do Senhor seja sentida, guiando-os em unidade e harmonia, capacitando-os a superar os desafios que surgirem.
Senhor, rogamos por uma intervenção divina na vida daqueles que se afastaram do seu caminho. Toque seus corações, concedendo-lhes o dom do arrependimento genuíno, que possam reconhecer suas fraquezas, buscar sua graça e experimentar a transformação poderosa do Espírito Santo. Que a mensagem do seu amor alcance a todos os desviados, trazendo-lhes esperança e uma nova perspectiva para suas vidas. Que eles encontrem a coragem para deixar o passado para trás e caminhar firmes rumo à luz da verdade, guiados pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Senhor, abençoe também aqueles que estão empenhados em ajudar os desviados. Capacite líderes religiosos, mentores, amigos e familiares a serem instrumentos do seu amor, oferecendo compreensão, apoio e incentivo nessa jornada de retorno à fé. Que a força da sua palavra motive e inspire cada pessoa aqui presente a ser um agente de mudança, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo, mostrando que não há distância longa demais, nem pecado grande demais, que o seu amor não possa alcançar. Conceda-nos, Pai, a coragem para sermos luz na escuridão, para sermos esperança em meio ao desespero e para sermos amor onde houver ódio. Que nossas vidas sejam um reflexo do seu amor transformador, inspirando outros a se aproximarem de ti. Que através da sua graça e compaixão, aqueles que estão desviados encontrem o caminho de volta aos seus braços acolhedores e que as suas vidas sejam restauradas e preenchidas com a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Se você recebe essa palavra e se você concorda que esta mensagem é de Deus, se ela te inspirou, se te edificou, escreva no comentário para aumentar a fé de quem vai ler. Eu concordo e quero voltar ao primeiro amor. Deus abençoe as nossas famílias. Se inscreva no canal, dá um like, clicando no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Alguém está precisando dessa palavra. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.